Olá, professores, olá, professoras, sejam bem-vindos a mais uma formação aqui da IFAP. Eu sou o professor Thiago, sou professor de Biologia, estou formador e agora eu vou falar um pouco sobre a minha autodescrição. Eu sou um homem branco, tenho 1,80 m, tenho cabelos e olhos castanhos, uso óculos. Hoje eu estou com um relógio no braço esquerdo, uma camiseta branca e uma calça verde. E eu não estou sozinho aqui nessa TPC, estou com meu amigo e companheiro, o Daniel. Bom dia, tio. Bom dia, professores, bom dia, professoras. É um prazer estar aqui novamente. Já estamos segunda hoje aqui. Isso. Vou fazer minha autodescrição. Sou um homem, estatura mediana baixa, pele clara, cabelo castanho, os olhos castanhos. Hoje eu vim vestido de marca-texto, não parece que é marca-texto, né? Minha primeira live que eu fiz foi com essa camiseta. Então, marca-texto, eu vou fechar o ano com marca-texto também. Vamos encerrar. Camiseta amarela, com alguns detalhes, algumas listas, calça jeans e um sapatênis. E vamos lá, né, tio? Vamos que hoje nós vamos trazer muitas coisas legais, igual da última TPC nossa, sobre a aula da rede na IFAP. Então, hoje a gente vai fazer um fechamento, né, com esse quadro que a gente teve aqui na IFAP esse ano, né? Foi bem legal, porque é o momento das escolas participarem. Vamos lá, então. Legal, vamos lá. Consegue passar pra gente, produção, por favor, o slide? Vamos lá, então a gente começa com uma perguntinha. Vocês poderiam marcar aí no chat, escrever no chat pra gente aí. Como você espera que seja seu ano de trabalho de 2023? Na última, a gente perguntou sobre 2022, as pessoas colocaram que foi um ano desafiador, trabalhoso, prazeroso, né? Trouxemos muitas coisas interessantes. E para 2023, quais são as nossas expectativas? Então vamos lá, 4 minutinhos, e aí a gente já volta com as contribuições de vocês no chat.
Então, muito obrigado pelas contribuições de vocês no chat. Agora eu vou ler algumas palavras que vocês escreveram. Vamos lá, ó. A professora Maria pediu planejamento, né? Então é legal, né? No começo do ano sempre tem o planejamento, que é o momento da gente se preparar aí para desenvolver as nossas atividades, né? Ao longo do ano. A outra professora Maria também colocou assim: autoconfiança e interação de todos envolvidos no processo, né? Então, é legal a gente ter um diálogo, né, tranquilo com os nossos pares na escola, a autoconfiança, né, para a gente poder ter um trabalho, né, com os estudantes também, um bom trabalho, né? Vamos lá. Nós temos muitas falas interessantes aqui, né, dos nossos amigos. É um ano muito proveitoso e formativo, uma evolução, quinquênios, né, liberação daqueles momentos que nós tivemos da pandemia. Isso. Então nós temos algumas angústias, mas nós temos muitas coisas assim que produzimos esse ano que as pessoas querem que o ano que vem seja diferenciado. Por exemplo, a professora Maria colocou também aqui que em 2023 os projetos sejam interdisciplinares e que nós, professores, formemos uma verdadeira equipe, lutando por um mesmo ideal, né, a aprendizagem dos nossos alunos. A professora Íria: todos unidos para que nossos estudantes e professores sejam muito felizes no caminho de aprender a aprender, né? Porque a nossa profissão mesmo, a gente está sempre aprendendo, né? Sim. Sempre, igual a gente teve um momento de aprender a usar tecnologias, né? Então a gente está sempre inovando na nossa prática, né? Para que ela seja sempre significativa, né? Uma prática boa, né? Que o estudante se engaje também no seu próprio processo de ensino e aprendizagem. A gente falou muito dessa questão da desconstrução e reconstrução. 2019 para cá tem mostrado muito isso para a gente, né? Essas inovações, temos que nos desconstruir, nos reconstruir, e é super difícil, né? Porque a gente vai... Nossa, esse é um processo, e é um processo, né? Acho que a gente tem que ter esse discernimento, é um processo, né? Mexe com aquilo que a gente já está acostumado a fazer, né? Então, às vezes a gente acaba tendo alguma resistência porque é algo que eu já fazia desse jeito, né? Mas que eu posso fazer de um outro jeito e também dá certo. E muitas vezes a resistência não vem de nós, professores, não vem da equipe. Os alunos já estão acostumados com uma estrutura de ensino e quando você traz algo inovador, aquilo às vezes gera um impacto nele. Ah, professor, mas não vai ser legal, não quero isso, não quero aquilo, tal. E aí você tem que convencer o aluno, você tem que mostrar para ele a importância daquilo. Nós vamos falar daqui a pouquinho em um dos vídeos que nós vamos trazer o resgate de metodologias ativas, de ensino significativo. Não é fácil. Tirar o estudante dessa zona de conforto. Da zona de conforto, né? Dessa situação passiva de aprendizagem, né? Ele vai ter que colocar a mão na massa mesmo e aprender de uma outra forma, ativamente. Com certeza. Vamos aí pro mão na massa. Vamos lá. Será que a gente consegue? Isso. Vamos lá. Então nós temos aí uma reflexão, né? Hoje nós vamos trabalhar daqui a pouquinho mostrar para vocês o vídeo que vai trazer a questão uma TPC da hora na rede da IFAP, que falou sobre as metodologias ativas, né? Esse vídeo é muito legal, eu gostei bastante, né? E nós vamos trazer logo em seguida essas reflexões. Então já fica para vocês a reflexão, para vocês assistirem o vídeo e já pensar um pouco sobre isso, né? Quais metodologias que a gente usou em 2022? Usamos metodologias ativas, né? Como foi o engajamento desses estudantes? E para 2023, tem alguma que você se identifica mais, que você gosta de trabalhar e por quê? Né? Então, já vai pensando, vai colocando no chat, vai respondendo, né? Já vai marcando a gente no chat. Usei metodologias em 2022, o engajamento foi bom, não foi bom? E como que isso aí pode voltar em 2023? Vou ampliar mais metodologias, vou me aprimorar nessa metodologia. Está falando de planejamento ali, né? Foi a professora trouxe a contribuição da professora, né? Legal. Professor, você poderia colocar o vídeo para a gente? Nossos professores de matemática sempre vendo a dificuldade, na verdade, às vezes o preconceito com a matemática, né? Ele não experimentar a matemática porque ele acredita que é difícil, acredita que não é para ele. Então, essa aflição que nós professores tínhamos, nós seguimos a partir disso para criar algum movimento onde a gente conseguisse quebrar essa barreira, né? Então, aí a equipe começa
a se organizar, a ter ideias, e a gente chega na ideia dessa gincana, que teve diversas etapas, né? A gente queria mostrar para eles que a matemática não era só cálculos, cadernos, que a gente enxerga a matemática em todas as áreas de conhecimento. A gente pode ver essa matemática em todos os lugares, né? E foi muito bacana. A partir disso, de enxergar as ideias em todos os lugares, nós começamos, então, a definir, a planejar todas as etapas, né? Então, a gente fez jogos, fez diversas coisas que acho que a gente pode ir falando aos poucos, né? Sim. Cada uma das etapas que a gente colocou. A gente começa o Major Maticando com a organização. Então, a gente planeja, primeiro, a partir dos professores de matemática. Em seguida, a gente faz toda uma organização da escola, abrangendo todos os professores da escola. Então, todos, sem exceção, tiveram um papel nessa gincana. Ora como coordenador, ora como incentivador, ora como uma pessoa, um professor que ajudasse o aluno ou a equipe dele. E a gente começa, então, com as primeiras atividades, que foram uma pesquisa sobre o matemático. Então, nós dividimos a escola, como ela já é dividida, né? As equipes eram as turmas. E cada uma delas teve que pesquisar a respeito de um matemático que se destacou ao longo da história. Então, eles foram para a pesquisa, né? E outra que a gente já começa, outra parte que a gente já começa é com a passagem de filmes para eles, também que relatam momentos matemáticos. Então, muito obrigado pelas contribuições de vocês no chat. Eu vou ler aqui aquilo que a gente estava falando sobre metodologias ativas, né? Legal que o vídeo trouxe, né, Dani? A gente estava discutindo aqui. Igual, precisava, a escola queria que os estudantes se engajassem mais nas questões da matemática, né? Trouxessem isso para a realidade. E aí a gente viu que eles, a partir de uma metodologia ativa, né, que é a sala de aula invertida, eles propuseram uma pesquisa sobre matemáticos, né? Então, a escola trouxe isso, né? As metodologias ativas a gente sabe que são muito importantes para proporcionar o engajamento dos estudantes, e aí os estudantes foram levados a trabalhar dessa forma. E isso é interessante, porque instiga a questão do pensamento criativo, do pensamento científico, eles começam a pesquisar, né, parte da zona de conhecimento dele, então o aluno ele vai estudar a partir do momento, né, ou da situação que ele está ali na questão de aprendizagem, o momento que ele está de aprendizagem. Isso é muito legal, né, porque ele vai trazer algo, quando ele for dialogar na sala, quando for trazer para um debate, ele vai trazer algo muito próximo ao conhecimento dele, então aquilo é muito significativo para ele. E aquilo ele pode ainda relacionar com o seu próprio projeto de vida, né? Com certeza. Ele pode perceber que é aquilo que ele quer mesmo para a vida dele, né? E seguir adiante, seguir além depois. E interessante que começa a gerar, como ela comentou, todos participaram, né? Começa a gerar uma cultura de estudo na escola também, para voltar a essa questão de metodologias. Às vezes a gente fala de metodologias, fala de roda de conversa, como o chat apresentou bastante, roda de conversa, sala de aula invertida, e muitas vezes a gente não tem a dimensão na parte questão científica como é que funciona isso, porque isso aí são protocolos, já foram estudados, são metodologias que foram aplicadas, foram testadas, existe todo um protocolo para isso. Né? E muitas vezes a gente faz os ajustes em cima desses protocolos, que são totalmente válidos também. É a nossa realidade, eu estou com uma realidade, às vezes eu vou tentar aplicar a metodologia da forma integral, da forma que ela foi desenvolvida, eu não consigo, porque minha realidade não... Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou poder fazer esses ajustes que eu não perca a essência da metodologia, que eu não perca a essência da aprendizagem? Precisa particularizar, né? Para cada caso. Com certeza. Então vamos lá. Vamos no chat lá. O professor Paulo, roda de conversas e sala de aula invertida. A professora Márcia, sala de aula invertida. A professora Tercila, também sala de aula invertida, bastante sala de aula invertida. Então é legal, né? Tipo, a gente já sabe que
Porque as metodologias ativas não é nada novo, né? Sim. Mas aí agora também a rede trouxe isso bem forte, por exemplo, nos aprofundamentos curriculares, né? Verdade. E aí, junto com as metodologias ativas, a gente consegue fazer o quê? Uma avaliação formativa, né? Você consegue avaliar todo o processo, né? Você não precisa simplesmente aplicar uma prova, né? E aquilo ser a única forma de avaliação, né? Exato, a gente faz uma avaliação processual, você identifica, né? Uhum. E muitas vezes dentro da própria metodologia ativa, esse processo formativo, você já começa a ter um olhar diferente. O aluno começa a ter um olhar diferente, né? Para autoavaliação, que é algo muito importante, eles precisam, porque na minha percepção, eu gosto muito de trabalhar com metodologias ativas. Na minha percepção, a metodologia ativa traz essa questão da responsabilização para o aluno, para ele perceber o quanto ele é responsável pela aprendizagem dele também. Uhum. Né? Senão cai muito em cima do professor. O professor que é o responsável pelo ensino, o professor que é responsável pela aprendizagem, mas eu tenho que ter a minha parcela também, eu tenho a minha responsabilidade. Não só o professor, não só o aluno, toda a comunidade escolar, né? E o que envolve, todo o sistema, tudo que envolve. Bom, Ti, vamos lá para a próxima ali? Vamos lá. Nós deixamos aqui para vocês na tela o vídeo que trata dessa TPC, que foi do dia 6/10, uma TPC de matemática. Quem quiser assistir, é muito, muito bacana essa aula. Essa TPC mostrou bastante como traz essa questão da metodologia ativa para dentro da escola. A reflexão da qual a gente já propôs, né, para vocês. E nós temos o próximo vídeo, que nós vamos trabalhar sobre a questão das habilidades socioemocionais. Isso. Né? Pode passar para nós, produção, por favor? Isso é importante, o que a Ione está colocando em relação a divergências, né? Eu acho que principalmente depois da pandemia, nós tivemos muitos problemas onde as divergências foram afloradas, né? Então, eu estou olhando para o meu umbigo, ele que é importante. Sim. E a gente tem que perceber que o outro pode me trazer ideias que eu gosto, pode trazer ideias que vão também me fazer bem, né? Mas você tem que dar esse espaço para o outro, né? Então, esse tipo de trabalho, ele acaba sendo muito rico, porque envolve eu fazer a minha pesquisa, mas eu tenho que ouvir o outro. O que ele está falando? Por que vai ser importante? Onde vai acrescentar no meu trabalho? E tem aquela coisa, né? Todos aqueles que constroem alguma coisa juntos acabam se querendo bem, né? Então, construir, puxa, deu certo. Então, eu abracei. Então, você tem um crescimento não só da língua portuguesa, da questão da leitura, da questão da interpretação, mas da questão da convivência, porque hoje a dificuldade na convivência acaba sendo um empecilho para o desenvolvimento. É muito louco isso. É muito louco isso. Então, a gente tem que parar, então, vamos separar, vamos aqui, e às vezes colocar limites, porque faz parte, né? A minha conduta dentro do ambiente escolar tem que ser esta, qual é o meu objetivo aqui. No entanto, é aquela coisa, né? Todo sentimento é genuíno. Sim. Se eu estou sentindo uma dor, se eu estou sentindo um desconforto, ele é genuíno. Né? Pode não ser nada para mim, mas para o outro pode ser. Sim. Então, a gente lidar com isso tudo faz parte desse crescimento, né? Com certeza. Esse trabalho realmente com as competências socioemocionais não tem como desatrelar. Não. Né? Não tem. Ele envolveu as competências de empatia, responsabilidade, porque envolve também o prazo, né? A gente tinha um prazo para entregar. Então, eu estabeleci um prazo. E o adolescente, hoje em dia, sempre eu posso entregar amanhã, eu posso entregar depois, porque eles não têm o hábito da responsabilidade. A autocrítica também, porque na apresentação eu chamei os alunos e falei, o que cada um fez aqui? Aí ele falou, esse aqui colou, esse aqui pesquisou. E ao lado da caixa tinha um lapbook, que é um livrinho, né, que a gente faz um formato de papel cartão, que ele ia colocar o capítulo que ele reproduziu, ele escreveu o capítulo, né? Então, esse esqueceu o lapbook, esse aqui fez. Então, foi um desafio para eles também. Então, empatia, responsabilidade, autocrítica e a gestão também do tempo, né? Porque eles tinham prazos, alguns deixaram para trazer no dia, na sala de aula. A gente não terminou em casa, professora. Então, pode terminar aqui? Pode. Então, a gestão de tempo e a empatia também, que é um recurso que nós estamos aprendendo a conviver agora, pré-pandemia, pós-pandemia, né? Ainda não acabou tudo, né?
Que prática maravilhosa, né? Pois é. Interessante. Como quando a gente passa a ter o olhar para as habilidades socioemocionais também, a gente não deixa o currículo de lado. Né? Com A certeza. gente trabalha o currículo com estratégia, seja com metodologia ativa, seja qualquer for outra metodologia, mas a gente começa a ter um olhar para as habilidades socioemocionais e o quanto isso é importante. Né? Ela falou muito de empatia, a gente passou por um momento onde os alunos os estudantes voltando para a escola, trazendo essa questão de alguns conflitos e como que a gente vai lidar com esses conflitos. Né? E até mesmo durante a pandemia, Sim. né? A gente viu quão importante era ter um olhar, né? Para o socioemocional dos estudantes, né? Porque o retorno da pandemia, né? Tipo, tem que fazer lidar com uma série de questões. Sim. E durante a pandemia também, né? Vários estudantes que não conseguiam entregar as atividades, né? Por N questões, e um deles o socioemocional. Com certeza. E aí a gente traz essa questão que ela falou ali, a gente falou até agora há pouco da questão da responsabilização do aluno, a questão da responsabilidade, autogestão. Então, olha como é importante isso e a gente ter esse olhar, né? Mostrar para eles que essa atividade ela tem uma importância, os benefícios que traz, e trazer isso para uma discussão é importante, eles gostam de debater sobre isso. Nós temos momentos nas aulas, já falamos do debate, uma outra metodologia ativa. Daqui a pouco eu vou falar de um monte aqui, se deixar. A gente estava agora há pouco conversando, a gente começou a citar um monte aqui nas atividades que a gente vai passar hoje. Né? E com isso a gente mostra para vocês, aí na tela, se puder colocar a produção, o ATPC. Essa ATPC foi de linguagens, no dia 26/10, fala bastante sobre as questões das atividades, aí, trazendo para o lado socioemocional. É muito interessante se vocês puderem assistir. E fica aí uma reflexão para a gente também. Né? A gente está falando de uma educação integral. Falamos do programa de ensino integral, a educação integral. Né? E nessa educação integral, a gente tem que olhar como um todo para o aluno. Então vamos refletir com base nisso. Vamos pensar na reflexão. Como você atrelou a consolidação de habilidades dos estudantes ao desenvolvimento de competências socioemocionais ao longo do ano? Né? Uma pergunta para a gente refletir, pense um pouquinho, mais 4 minutos no chat, traz para a gente as contribuições, que fica rico demais aqui a TPC quando tem as contribuições no chat. Eu fico encantado. Eu também, muito bom. 4 minutinhos, pessoal, vamos lá.
Muito obrigado pelas contribuições de vocês. Eu vou fazer aqui a leitura de algumas contribuições. Ó, a professora Cristiane, de suma importância, pois os alunos estavam com problemas de depressão, né, ansiedade, isso aconteceu bastante mesmo no ano por exemplo, No momento da pandemia. Da pandemia lá do início, tipo, eu estava em sala de aula e aí, né, eu vi isso, eu senti isso também, então foi importante ter esse olhar para o emocional do estudante. Vamos lá. A professora, posso ler um aqui, Ti? Pode. A professora, acho que é a Edja Rocha, ela escreveu aqui, Isso. sondando, observando e conversando com os estudantes. Como isso é importante, né? Esse olhar, eles se sentem acolhidos quando a gente conversa com eles, né? A sondagem, independente da forma que você faça, seja ela numa atividade, seja ela numa roda de conversa, seja num debate, numa metodologia ativa, a gente já citou algumas, né? Tem o professor que citou rotação por estações. Então, independente da estratégia que você utiliza, eles se sentem acolhidos, os alunos, né? Porque eles estão sendo ouvidos. E aí, o que acontece com isso? Teve um professor que mencionou aqui tutoria, o aprender juntos, né? Ó, olha quantas coisas nós fizemos. Né? E nós fizemos. Por que nós fizemos? Porque a gente quer o aluno bem, a gente quer o aluno aprendendo. E isso de conversar com o estudante, ouvir um pouco dele, tem a ver com o que a professora Maria colocou. A reflexão sobre as competências socioemocionais foram além do preenchimento dos questionários bimestrais na sede. Então, foram além do registro, né? Então, quando você conversa com o estudante, você tem um olhar diferente com ele, né? Você começa a ampliar, quebrar, às vezes, o gelo, né? Numa rotina meio de tensão ali. Então, você, de fato, você não está fazendo um registro na sede, né? Então, vai além, né? Sim. Vai além do que isso. Eu vou continuar, o que ela escreveu. As dificuldades e conquistas do projeto de vida e dos projetos interdisciplinares contaram com o apoio das competências socioemocionais, né? Porque é isso, né? Eu vou trabalhar empatia, né? E para eu trabalhar empatia, eu tenho que ter empatia, né? Porque como que eu vou estar aqui falando, é legal você bem se colocar no lugar do seu colega, né? E eu também não consigo me colocar no lugar do estudante, né? Então, eu preciso ter empatia, exercitar empatia para que também o meu estudante, né, perceba isso, né? Então, eu não posso só querer que ele tenha, ele ou ela, né? E eu não. Então, e é importante para ele perceber que a vida ela vai trazer esses obstáculos e a gente tem que superar os obstáculos. Né? Como é que a gente vai superar os obstáculos? Às vezes, numa própria conversa, como foi mencionado, várias estratégias mencionaram aqui no chat, a gente consegue trazer uma condição para o aluno refletir, né? Ou para a dupla ou o grupo refletir sobre aquela situação, sobre aquele problema, e aí a gente começa a trazer uma outra coisa que está sendo muito solicitada hoje, principalmente no mercado de trabalho, que é o pensamento crítico. Então, para eu ter pensamento crítico, eu tenho que trabalhar com reconhecer suposições, eu tenho que avaliar essas suposições e eu tenho que saber qual é a melhor decisão que eu vou tomar. A partir do momento que a gente começa a conversar, e os questionamentos aqui que a gente está percebendo no chat, as pessoas estão trazendo muito essa questão do olhar para as metodologias, partindo desse ensino significativo, e isso vai promover, com certeza, um desenvolvimento muito mais aprimorado do pensamento crítico do aluno, pensamento criativo, reflexivo, e ele vai, com certeza, futuramente tomar melhores decisões e perceber o quanto a educação é importante para isso. E é legal das metodologias ativas, né? Porque é isso, coloca o estudante como protagonista, né? Sim. E aí ele vai ter essa aprendizagem diferenciada, né? Com certeza. Vamos para o próximo vídeo. O próximo vídeo é o vídeo que vai falar sobre pertencimento. Vamos lá, produção. Estamos na luta, né, sempre por uma educação específica, né, uma educação diferenciada para nossas crianças, onde tem o respeito, né, pelas pessoas mais velhas, desde pequeno
desde criança, né, a gente sempre ouve as histórias, né, as histórias antigas. Então isso para nós é uma educação diferenciada, né? Muitos dos nossos líderes, dos nossos tiramões, que são os pajé, sempre fala para nós, hoje a criança é obrigatória ir para a escola porque nós não tivemos oportunidade, né? A gente não tem essa inteligência que vocês têm hoje. A gente sempre fala, né, para os mais velhos, que eles têm uma experiência muito grande, né? Uma experiência que nós podemos estudar muito e a gente não consegue ter uma inteligência de um líder, né? Correto. Porque pela vivência deles, né? E a escola antigamente era uma escola já vinha, que é a casa de reza, né? Onde se aprendia as histórias, onde se aprendia a ouvir, né? Ouvir principalmente os mais velhos. Então, essa é uma educação diferenciada que hoje a gente leva para a escola também, né? Porque a escola não é só 4 paredes, né? Ela tem que ter o conhecimento do território, conhecimento da história do seu povo, né? Conhecer essas histórias que vêm há muito tempo, né? Mais de 500 anos de luta aí dos nossos grandes líderes, né? Então a gente sempre passa isso. E é diferenciado porque a gente também leva as crianças para casa de reza, para cantar, para rezar, para se concentrar, para fumar um cachimbo, né? Então isso é diferente, né? Na nossa escola, na nossa aldeia, dentro do nosso território, né? Então, nós brigávamos muito, assim, discutia muito, na verdade, quando a gente começou a pensar esse modelo diferenciado, né, dentro da escola, né? A gente levava para casa de reza e as mães falavam, mas por que você está levando meu filho para casa de reza? Ele já sabe, ele já não precisa, ele já é indígena. E a gente veio que conversando muito, explicando, esclarecendo, que mesmo que eles tenham esse conhecimento, é importante você estar levando, né, para não ficar só dentro da sala de aula, que a criança também quer brincar, né? Não quer ficar só ali na lousa, copiando, e a criança tem todo o seu momento, né? Tem todo o seu tempo de aprendizagem. Falar de pertencimento é algo muito importante, né, Ti? Como é importante a gente trazer essa questão da discussão do pertencimento, porque a gente traz no vídeo, né, que é apenas um fragmento, né, essa TPC é muito importante. Se quiser pôr na tela, produção, por favor. Olha que interessante. Respeito aos saberes prévios e fortalecimento de repertório cultural. Isso é muito importante, porque quando a gente fala de saberes prévios, quando a gente traz o aluno para o saber prévio dele, ele começa a entender quem ele é naquele local. É a questão de identidade, né? Questão de identidade. E saber respeitar. Numa das formações aqui na IFAP sobre educação antirracista, veio um professor de uma comunidade indígena e ele estava explicando para a gente como é que funciona lá, né, na escola lá que eles trabalham. Eles sentam em círculo, né, já começa por aí, todos sentam em círculo, todos estão na mesma altura, sentam em círculo. Ninguém está atrás de ninguém. Ninguém está atrás de ninguém, todos numa situação, entre aspas, de igualdade ali. E eles trabalham muito essa questão do saber ouvir. Então, se um aluno, por exemplo, vamos supor que eles vão filosofar sobre, seria um momento ali, vai falar sobre a pedra. O aluno vai falar a sua percepção sobre aquilo, o estudante vai falar a sua percepção sobre aquilo, todo mundo ouve. Eu achei isso sensacional. Todo mundo ouve. Quando ele acaba de falar, ninguém fala nada. Você fica em silêncio, absorvendo a fala do colega, e aí começa, depois de um tempo, aí o professor vai mediar toda a informação, aí ele traz essa questão do diálogo sobre a fala da pessoa, a percepção dele, aí como as pessoas começam a trazer suas percepções, e isso é muito importante, como ele falou, da questão de você resgatar os saberes prévios, né, a questão do fortalecimento do repertório cultural, o quanto isso é significativo, porque a pessoa começa a enxergar a importância daquele local. A gente gravou uma OC recente,
falando essa questão de patrimônio cultural, falamos de esporte, eu fui mais pro lado do esporte, né, da disciplina, e você começa trazendo uma discussão para ele perceber, né, o quanto a questão de pertencimento dele, identidade, como você comentou, é totalmente significativo ao contexto que ele está vivendo, e ele valoriza mais, ele começa a entender, ele começa a perceber, ele começa a respeitar mais o outro. Eu gosto muito da fala da educação indígena, da educação antirracista, porque nos remete assim a valores que a gente na educação fala a vida inteira. O aluno tem que respeitar os mais velhos, o aluno tem isso, tem aquilo. Como que a gente pode fazer isso, né? E ele trouxe umas coisas interessantes. E aí como que a gente, agora já indo para a nossa pergunta, né? Como que a gente vai fazer esse sentimento no nosso estudante, né? Então ali na tela, ó, para a gente refletir, vocês contribuírem no chat. Respeitar a cultura e os conhecimentos prévios dos estudantes é preciso. Reflita e compartilha no chat. Como você fomentou o sentimento de pertencimento no âmbito da escola? Então é uma pergunta assim profunda, né? Uma pergunta super importante. Então a gente vai deixar vocês aí refletindo e contribuindo no chat e a gente já retorna. Quanta contribuição maravilhosa aqui no chat. A gente fica lendo aqui, pessoal, e a gente começa a debater, começa a dialogar sobre as práticas que vivenciamos em outras escolas, nas escolas que a gente atuou, ou de já amigos. vi uma memória afetiva, né? Já traz a memória, mas tem coisas maravilhosas. Posso ler uma aqui, você permite? Claro. Né? Da professora Maria Mercedes. Fizemos um evento na escola chamado Expressão Corporal, manifestação de vida em movimento. Entre as atividades, como exposição de experimentos de física e dança, houve uma competição de TikTok, em que os alunos colocaram toda a sua realidade além dos muros da escola.
Olha que legal, né? Você traz essa questão atual do TikTok, porque tá muito atual isso, Muito. né? Eu trabalhei com danças urbanas esse ano, que é um dos objetos de conhecimento da educação física, e o que eles queriam trazer para a dança urbana era o TikTok. E aí aconteceu exatamente isso que a professora colocou. Eles trouxeram assim, a questão fora da escola para dentro da escola, nos mostrou muitas coisas, foi bem significativo para a gente começar a ter um olhar para eles e aí começar a promover um pertencimento deles com a escola. Porque uma das coisas que a gente, pelo menos eu ouvi bastante, até na minha função ano passado como PCAE, nossa, os alunos perderam o pertencimento da escola. Como resgatar? E tiveram muitas sugestões aqui interessantes de como resgatar esse pertencimento. E é legal quando a gente pertence a algo, a gente cuida, né? Sim. Então, assim, se eu pertenço àquela escola, eu vou cuidar daquela escola, né? Então, isso que é legal também do pertencimento. Uma das coisas que podem surgir com o pertencimento, né? O cuidado. E cuidado. Muito bem. Eu concordo com você, Tim. Nós temos aqui a contribuição da professora Iria, trazendo para as aulas o resgate de atividades, receitas, brincadeiras, jogo, palavras, adivinhas, que as famílias e os estudantes costumam passar entre as gerações, né? Eu achei muito importante. Mas, como a gente está com o tempo curtinho, já está acabando a TPC, vamos para o último vídeo, pessoal. O último vídeo vai falar sobre o nosso espaço. Vamos lá, produção? O que eu perguntei para o professor Flávio foi o que eu acabei de responder. Eu estive na escola gravando os vídeos e os 2 professores, a escola não tem um laboratório de ciência montado. Então, não é uma prática que as práticas que vão ser apresentadas hoje não são práticas que você consegue. Não precisa de um laboratório. Inclusive, o professor Flávio fala que ele não gosta de laboratório. Ele prefere apresentar as práticas em sala de aula. Que lá ele organiza os grupos de 4, tá cada um na sua mesa, o material tá ali. E pela localização da escola, gente, ela é uma escola rural, tem muita prática que eles fazem no pátio, que é bem amplo. E tem um campo de futebol que é da comunidade que o Tiago mostrou no Google Maps pra gente agora nesse momento, né? Bem em frente à escola, que algumas das práticas, inclusive de lançamento de foguetes, tá, gente? Que vão, assim, a quilômetros de distância e que não atinge nenhuma casa vizinha. Esses lançamentos eles conseguem fazer lá fora. Então, é gostoso de trabalhar em escolas desse tipo por causa da possibilidade de se locomover. Nem sempre, né, Tiago, o laboratório precisa ser utilizado. Não, inclusive até para esses experimentos de biologia, né, de química, de física, né, no caso que de física não foi. A gente não precisa, eu acho que a gente precisa de um laboratório mesmo quando eu vou mexer com algum reagente, que eu preciso ter uma pia, né, sei lá, preciso ter uma bancada. Mas quando eu acho que você não precisa necessariamente mexer com produtos químicos, você precisa de algo mais que pode derramar, né? Você precisa da pia mesmo ali. Acho que é super possível fazer em sala de aula. Eu lembro que uma vez eu fiz um experimento sobre os fungos com os estudantes, que eu tinha que fazer um meio de cultura, que era fazer gelatina. Então eu já tinha feito o mesmo. Você pode fazer em casa, fazer antes. E aí eu precisava passar o cotonete em alguns lugares da sala. Então eu não precisei também do laboratório. Mas o que vocês falaram é uma coisa importante, a utilização de outros espaços da escola, né? Isso ajuda a engajar os estudantes, porque os estudantes adoram sair de sala de aula, né? Assim, que é algo novo, não sei. Até as aulas mais teóricas é possível, né? Usar outros espaços para fazer uma conversa sobre teoria. Eu não sei, assim, acredito que nas ciências da natureza e matemática é possível fazer esse tipo de diálogos também. Nas ciências humanas é bem possível sempre, né, de utilizar outros espaços da escola, da gestão, né, tá junto nessa parceria que é bem importante para o engajamento, né. Então, legal, né, que a gente viu nesse vídeo aí, que a gente pode, e a gente sempre aprende com a rede, né, é por isso que a gente traz esse quadro, que é bastante legal, e a gente vê que a gente não precisa necessariamente, né, sair da sala de aula para fazer outras atividades, né, a gente pode também, né, explorar outros espaços na escola. E esse foi um exemplo onde o professor ele acabou usando a sala de aula mesmo, ele nem foi para o laboratório, mas a gente pode explorar também, né? A gente não precisa ficar preso a uma ideia de que eu tenho que ir para fazer uma atividade, eu preciso ir para um espaço específico. Eu não preciso, né? A gente não precisa. E fechamos, né? Fechamos. Aí na tela tá para vocês a presença, não esqueçam a presença, não esqueçam da avaliação também,
né? E fica aqui pra gente um agradecimento do ano, né? Um agradecimento das participações na TPC, de toda essa formação. Ti, A gente sabe que é um Feliz trabalho... Natal pra nós aí. Para você também, Dani. Feliz Ano Novo, logo mais também. Estaremos aí o ano que vem. Obrigado, pessoal. Um Feliz Natal a todos vocês. Feliz Natal, equipe. Muito obrigado, equipe. Obrigado ao pessoal de Libras, que deu uma boa contribuição. O A Laércio e a Laércia, a Natália. Natália, a produção, a Ana, o pessoal aqui. Muito obrigado. Obrigado, EFAP, por esse ano de formação. E que 2023 venhamos com mais ideias, mais formações e mais disposição. Pois é, muito trabalho aí pela frente. Legal. Obrigado, gente. Bom Natal para todos. Boas festas. Fiquem com Deus. Até o ano que vem. Até. Tchau.